Fabiano, a pergunta ela é direta e eu acho que você é uma pessoa muito bem esclarecida, articulada e consegue falar com a população de uma forma direta. Qual que é a questão? Pela matéria do Assisite e pela questão, parece que a pessoa que viu a ossada chegou na sepultura do familiar e viu a ossada de fora. É uma cena muito ruim, né? A gente tem que pensar desse lado, muito triste, né? Mas o que acontece? É a pessoa que viu a falta de manutenção ou é o familiar que, nesse caso, deixou de dar a manutenção? O problema é mais do cemitério ou é mais da família? Por isso a pergunta direta. Bom, vamos lá, Sidney. Pelo que nós estamos sabendo, a pessoa veio visitar o cemitério, tá? E ela vindo visitar o cemitério, ela se deparou com essa cena, com essa situação aí, tá? Não é do familiar dela, ela veio simplesmente visitar e quando visitou se deparou com essa situação. Ela viu duas sepulturas, na realidade ela viu uma, mas nessa quadra são duas sepulturas que estão nessa situação, que apareceram na última semana, embora a pessoa até discorde, diz que isso é antigo, mas não é. Essa quadra já tinha sido feito levantamento, né, de sepulturas em estado de abandono na semana passada já, e não tinha se detectado nada. Ela viu duas sepulturas, Sidney, mas se as pessoas de fato andarem pelo cemitério, vão ver muito mais do que duas, né? Já fazem 2 semanas, esse mês, a última semana do mês passado, a gente publicou uma lista, por exemplo, inclusive o próprio Assisite, Abordagem e outros meios de comunicações, publicaram, nós fazendo um apelo, convocando a população para que aquela lista que a gente publicou na última semana, por exemplo, são listas de pessoas sepultadas aqui e que as sepulturas precisam de manutenção. No começo do mês de junho também, nós fizemos uma outra listagem, um outro edital, onde nós convocamos também 52 familiares a comparecer no cemitério. E para você ter ideia, de 52 familiares que a gente convocou aqui, somente 12, 13 pessoas só que compareceram aqui. Essa sepultura, Sidney, a responsabilidade dela é por parte da família. A família tem que dar manutenção nessas sepulturas, não é o poder público, não é o cemitério. O cemitério é responsável pela manutenção na área comum de todo o cemitério e a manutenção das sepulturas é da própria familiar. É como se nós fôssemos responsáveis pela nossa própria casa. Somos responsáveis pela calçada em frente da nossa casa, somos responsáveis pela manutenção da nossa casa de uma maneira geral. Aqui aqui não se paga IPTU, aqui não se paga, por exemplo, nenhum tipo de imposto, né? Não se é cobrado nada do cidadão para que possa fazer manutenção nessas sepulturas. As próprias famílias que acabam fazendo, né, a manutenção nesses locais. E nós temos muitas sepulturas, Jerônimo, nesse estado. Então, ao mesmo tempo que isso nos assusta, ao mesmo tempo também, a população realmente aí vem no cemitério e acaba se deparando com essa situação. Dessas duas sepulturas em comum que hoje nós estamos falando sobre elas, Sidney, o Jerônimo, uma dessas sepulturas tem cadastro. A gente já entrou em contato com a família, isso já tinha sido na sexta-feira, para que a família realmente pudesse vir aqui e resolver essa situação. A outra sepultura não se tem cadastro. O único cadastro que a gente tem aqui é da pessoa que está sepultada lá. E não tem um endereço, não tem um telefone, não tem nada para a gente entrar em contato com a população. E as pessoas que acompanham a radiodifusora e os meios de comunicação já perceberam o quanto o nosso trabalho aqui, para que a gente, a todo instante, estamos convocando a população que possa fazer o cadastro de suas sepulturas que estão sem cadastro. As pessoas que, porventura, em algum momento já fizeram um cadastro, ela não precisa vir aqui no cemitério fazer um novo recadastro. O cadastro já está feito, uma vez ela não precisa refazer novamente esse cadastro. Mas existem muitas sepulturas no cemitério que ainda estão sem cadastro. Nós, para você ter uma ideia, Geraldo, nós temos quase 10 mil sepulturas no cemitério. É um cemitério de 100 anos, é um cemitério centenário. Nós temos 53.803 pessoas sepultadas neste cemitério. Um cemitério realmente
bem grande e que nós estamos fazendo o possível para manter isso aqui realmente em ordem. Fizemos todas as adequações possíveis, fizemos reformas aqui neste local e a prefeitura vem de fato fazendo aí o seu trabalho. E a gente conclama aí a população para que a população realmente venha fazer e realizar a manutenção de suas sepulturas nesse sentido, porque de fato aí cuidar da memória dessas pessoas que foram importantes para cada um de nós um dia na vida quando estavam aqui. E continua, e nós precisamos preservar a memória dessas pessoas, e é uma maneira da gente cuidar da memória dessas pessoas, a gente cuidar do local onde que elas se repousam, onde elas descansam. Então isso realmente também causa para nós aí uma grande preocupação, mas eu destaco, desde 2018, quando aqui cheguei, nós estamos fazendo o levantamento e a todo instante nós estamos publicando isso e convocando a população. Agora vamos dizer assim, mas por que vocês do cemitério não vão lá e não tiram aquilo e resolvam aquilo? Nós temos que fazer todo o trâmite legal disso, né? Nós temos que fazer publicação em edital, nós temos que nos organizar nesse sentido para que a gente possa realmente aí mexer naquelas ossadas. Nós podemos, inclusive, ser incididos em crime de ocultação de cadáver, por exemplo, se nós não fizermos os trâmites aí, né, legal. Então, o Código Penal também, nesse sentido aí, vem de encontro nessa situação. Então, nós temos que seguir todo o trâmite. Não é simplesmente uma sepultura que aparece lá calçada, que a gente simplesmente pode ir lá, pôr a mão, tirar e resolver situações. Infelizmente, a gente precisa seguir todo o trâmite legal para que a gente possa resolver isso, Jerônimo. Eu acho que ficou muito bem explicado, Fabiano. Só para título de informação, para a gente encerrar, para quem está nos assistindo pelo Assis City Play, nos ouvindo pela difusora neste momento, como que está o trâmite disso? A gente sabe que durante a pandemia, existem algumas restrições, mas a pessoa quer fazer, então, a sua manutenção na sepultura, no jazigo lá. Como ela deve proceder? As pessoas, primeiro, aquelas pessoas que não têm cadastro, elas deveriam, a princípio, regularizar a questão do cadastro. Mesmo em período de pandemia, essas sepulturas que estavam em estado de abandono, nós sempre permitimos que as pessoas pudessem vir e fazer. Então, não é motivo, por exemplo, para a pessoa falar assim, estava fechado na pandemia, não pude ir lá mexer. A pandemia é de 2 anos, nós temos sepultura que está em estado de abandono há mais de 10 anos, né? Então, a população que queira mexer, ela pode vir aqui, ela vai fazer um cadastro aqui conosco, nós vamos gerar uma ordem de serviço para ela vai nos informar quais serão os serviços que vai ser feito lá, e nós vamos dar uma ordem de serviço para ela, para que ela possa fazer a manutenção nesse local. Realmente não tem custo para isso, ela não tem que pagar nenhuma taxa para poder fazer a manutenção nesse local, ela pode contratar o seu próprio pedreiro. O cemitério aqui, nós temos alguns pedreiros cadastrados aqui no cemitério que também podem fazer esse serviço, mas ela também pode trazer o pedreiro dela de casa, o pedreiro de confiança dela, para que possa fazer a manutenção nesse local, Tiago.